Aqueles que produzem qualquer coisa, há uma pobreza da produção historiográfica no campo da história, que é onde eu fico, é inacreditável como a coisa piorou dos últimos 30, 40 anos. Né? Um processo, portanto, longo. Grandes clássicos de história. É difícil falar que nos últimos 30 anos da produção historiográfica brasileira tenha 10 clássicos. Em certo momento nós tivemos, se você fazer certos cortes no século XX de 30 anos, você encontra 10 grandes livros, tal, né? Olha, e não é falta de dinheiro, CNPq, CAPES, no caso de São Paulo, FAPESP, né? Não é o caso, recursos existem, mas há uma pobreza, reflexão, o panfletarismo invadiu a produção historiográfica. Você acha que o panfletarismo atrapalha muito? Atrapalha, o que eu já li cada tese, as conclusões assim absurdas, falta no caso do historiador ir aos arquivos. O historiador começou a ficar com ódio dos arquivos. A nossa matéria-prima é justamente ir aos arquivos, tal, entre outras, né? E houve, então, portanto, esse, de um lado, um domínio panfletário, a identificação de certas temáticas que deveriam ser estudadas a qualquer preço, a falta do ofício do historiador, que é a pesquisa documental, e reflexões originais, né? É porque eu lembro, os anos 80, eu da Faculdade de Filosofia, na USP, pelo menos o que se fala agora, eu tenho estado muito afastado da USP, mas assim, ela não é panfletária. Eu fui aluno de Marilena Chaui, Paulo Arantes, Salgária Matos, quer dizer, e não se fazia panfletagem em sala de aula. A Marilena Chaui só falava de Spinoza, certo? Então, a impressão é que hoje a filosofia, inclusive, eu não sei se é verdade, mas a impressão que se passa é que a FEFELESH como um todo hoje é muito mais panfletária do que era nos anos 80. Eu acho que eu terminei no final dos anos 70 a história, o que a gente exigia, a gente brigava, nós tivemos turmas e brigava para ter aula boa, grandes discussões, atualização bibliográfica. Eu, inclusive, liderei retiradas de professores, fiz umas coisas lá, tal, brigas na graduação. Você não sabe nada, você não conhece a bibliografia. Mas a discussão era conhecer a bibliografia. Então, eu lembro que tinha um professor que queria discutir sempre o editorial do Estadão. Não quero saber do editorial do Estadão. Você leu sozinho. Você é professor de história contemporânea. Nós queremos saber a bibliografia de história contemporânea e tal. Então, o pessoal levava muito a sério. Tive poucos, mas excelentes, poucos numericamente, mas excelentes professores, e não tinha essa coisa de panfletarismo em sala de aula, tinha discussão histórica e tal. E o que os alunos exigiam, mesmo sendo alunos politizados, era discussão historiográfica, era balanço historiográfico. E a universidade foi perdendo isso e tal, foi virando uma coisa panfletária, a produção foi piorando de qualidade, a presença do Brasil também no cenário internacional foi caindo muito. Hoje o Brasil pouco conta em tudo, nas artes plásticas, na arquitetura, no cinema. Até no automobilismo caiu.